Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai. Ok? Vamos orar? Pai, obrigada por esse tempo precioso. O Senhor sabe, Pai, que esse tempo é de muita responsabilidade. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me escolheu nessa noite para trazer uma palavra, Pai. Não pode ser a minha palavra. Não pode ser uma palavra sem vida. Não pode ser uma palavra, Senhor, estranha. Ó Deus, uma palavra que não traga efeito. Mas como é a palavra do Senhor que é viva e eficaz, eu sei, Senhor, que vai penetrar em cada coração e separar, Senhor, o que preciso for. Ó Deus amado, é avivar o nosso ser, despertar o nosso ser. Faça isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que toda força contrária nesse lugar, tudo aquilo que não vier do nosso Deus, nós rejeitamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero dar uma palavrinha a você que está em casa agora. Que você abra o seu coração, porque certamente nosso Deus quer falar também com você. Você que está nos ouvindo agora pela internet, nos vendo pela internet, o Senhor Deus vai te visitar. Se você com fé abrir o seu coração, porque Ele é Deus que está aqui, está aí com você também, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 13. Versículo 33. Obrigada, pastor. Números 13, Números. É o quarto livro do Antigo Testamento. 13, 33. E fala assim o texto: vimos também os gigantes, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. O título dessa mensagem de hoje é como se fosse uma pergunta: você tem um espírito de guerreiro valente ou espírito de gafanhoto? Talvez você nunca ouviu essa expressão antes, espírito de gafanhoto. Pois é, nossa escolha, espírito de guerreiro valente ou espírito de gafanhoto. Veja só, novamente o versículo. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Só para a gente entender um pouco mais desse contexto aqui, que daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais profundamente. O contexto histórico dessa situação toda é que, há mais ou menos 430 anos atrás, Deus, que havia chamado Abraão para ser alguém que possuísse Canaã, a quem Deus deu uma promessa. Deus então mostra Canaã e fala: olha, Abraão, está vendo tudo isso aí? Tudo isso vai ser para a sua descendência. Tudo isso eu darei para a nação que sairá de você. Mas há um detalhe: essa nação então, no Egito, ficará 430 anos como escravos. E vocês sabem da história que eles subiram ao Egito, 70 pessoas, por conta da fome que estava. José já estava lá. Então o faraó falou para José: manda subir toda a sua família. Eles se instalaram ali, 70 pessoas mais ou menos, e se multiplicou e virou uma grande nação. Chegou uma época que o faraó então ficou ali assustado: vamos dar um jeito nesse povo, está crescendo demais, daqui a pouco eles vão nos dominar. Foi quando ele teve a ideia de mandar as parteiras matar todas as crianças que fossem meninos. E aí, depois de tanta servidão, tanta dureza de faraó, tanta opressão, o povo começa a clamar e Deus fala: epa, chegou a hora. Eu prometi que os tiraria da escravidão. Chegou a minha hora de tirá-los dessa situação. E aí então Deus chama Moisés,
que estava lá pastoreando o rebanho, vocês conhecem, que foi atraído para a sarça ardente. E ali, numa longa conversa com Moisés, Moisés então é convencido por Deus a tirar o povo da escravidão. E Deus fala: eu os levarei à terra que mana leite e mel. E Deus, com o braço forte dele, sem precisar de ninguém, de nenhum esforço militar, de nenhum capitão de exército, ele mesmo dá conta de todo o exército de Faraó, destrói todo o exército de Faraó, destrói o próprio Faraó, acaba com a raça dos deuses do Egito. Deus ali está mostrando: eu não preciso que vocês interfiram, deixa que eu faça, eu posso fazer, eu faço sozinho, basta crer em mim. E debaixo da promessa de que o povo herdaria a terra que ele já havia dado como promessa a Abraão, aquele povo então sai do Egito rumo a Canaã, rumo à terra prometida, rumo à promessa de Deus, que está para ser, no caso ali, né, tomada por posse. E aí, gente, o que acontece? Bem perto ali, o povo está andando no deserto, né, está caminhando, acontece várias coisas, vocês conhecem um pouco da história. E ali bem perto de se entrar na terra prometida, o que acontece? Deus fala então para Moisés, veja aí no capítulo 13, versículo 1. Isso é ordem de Deus. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Deus deu a ordem para Moisés, e Moisés então escolhe 12 espias, 12 líderes, 12 príncipes. Olha, gente, foram homens escolhidos a dedo, liderança, príncipes, pessoas que tinham a responsabilidade de ser um referencial para os seus liderados, para os seus discípulos. Pessoas que deviam ter consciência da influência que um líder tem sobre os seus liderados. Que o seu comportamento pode ser copiado pelos seus liderados. Aliás, deveria ser copiado, isso é um bom comportamento. E Deus então ali dá ordem para Moisés. Moisés então escolhe 12. A partir do versículo aí 4 começa a ser citados os nomes. Cada príncipe representando uma tribo. E eles então vão rumo à terra prometida, para fazer o reconhecimento do local. Moisés fala assim para eles: vocês vão e analisem, vê se a terra é boa ou ruim, vê se a terra é fértil ou estéril, vê se o povo é muita gente ou pouca gente, vê se eles são fortes ou fracos, vê se as cidades são fortificadas ou se são sem muros. Ele dá ali umas ordens bem específicas. Então Moisés pediu isso, e eles foram. Em 40 dias foram, espiaram, fizeram relatório, pegaram o fruto da terra que Moisés pediu para que eles trouxessem e voltaram. Os espias voltaram. E aí, eles então começaram a narrar o que eles haviam visto. Veja aí então, no texto ainda do capítulo 13, versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam a região montanhosa. Veja como é a terra. Isso aqui eu já falei, né? Então vamos um pouquinho mais adiante. Versículo 26. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a terra, a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Até aí não parece que está tudo normal? Até aí não parece que eles estão sendo simplesmente fiéis àquilo que Moisés havia pedido? Gente, parece, se vocês forem ver os detalhes do que Moisés havia pedido. Mas algo
no tom da voz, na maneira de se expressar, no jeito de falar, não sei onde, incomodou Caleb, incomodou Josué. Eles ficaram em alerta. Sabe por que eles ficaram em alerta? Porque aqueles que têm o Espírito da excelência, que é o Espírito de Deus, discernem quando há um espírito de gafanhoto no meio, um espírito de inseto. Eles percebem que o inseto está querendo se manifestar ali e falar o que não é para ser falado. Alguma coisa no tom da voz daqueles homens, no jeito de falar, talvez um jeito pessimista ali, e fazia caras e bocas, sabe? Que só de você ficar perto dá vontade de esmorecer. Eu sei que incomodou Caleb, que logo prontamente o que é que ele fala? Então Caleb, versículo 30, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eles nem haviam ainda dito que não, achava que não iriam vencer, mas a Caleb já percebeu. Está vindo alguma coisa estranha que não é da parte de Deus. Está vindo algum espírito aí que não é da parte de Deus, querendo falar, né, pela boca desses homens aí para o povo. E ele então ali de uma maneira afoita, ousada, destemida, cheia de Deus, fala: calma. Você lembra quem fez a promessa? Você lembra o que foi que ele disse? Por acaso alguma vez ele disse para você ficar com medo do inimigo? Por acaso alguma vez ele disse para você ficar preocupado com alguma coisa? Ele já não mostrou o seu poder agindo no Egito e no deserto? Lembra dos milagres que ele realizou na sua vida? Lembra do Egito como que era e hoje como que é a sua vida? Você pode reconhecer o que Deus já fez em sua vida. Você pode reconhecer a glória de Deus manifestada em detalhes que só você sabe. Eu posso. Hoje mesmo eu estava relembrando, sozinha, conversando com a irmã, de detalhes que só eu e Deus sabíamos e como que Ele falou comigo, coisa que só eu sabia. E ali eu me animei novamente. E você também deve ter tido várias experiências aí, assim. Mas aí, veja só, o que continua aí no versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha a visão. Olha, quando eu olhei para aquele gigante, eu pensei: meu Deus, eu sou um inseto, eles vão nos pisar, vai me pisar. Autoestima de inseto. Uma autoestima de inseto porque não foi corrigida no Senhor, que é o Todo-Poderoso. Porque não tinha o espírito excelente que Davi tinha. Lembra ali de Davi, com aqueles homens encavernados, medrosos, amedrontados ali. Quem vai derrotar o gigante? Quem vai enfrentar os filisteus? Olha esse exército aqui de medrosos, de incapacitados. E toda vez que o gigante vinha desafiar o povo de Deus, eles recuavam e ficavam ali. Nós não podemos, não temos ninguém que possa vencer esse gigante. Não conhecia Davi. Que quando Deus permitiu que urso e leão fossem tentar tomar suas ovelhinhas, não ficava murmurando: ai meu Deus, como é que o Senhor pode permitir isso? Não está vendo a minha fraqueza? Está eu aqui cuidando das ovelhinhas do meu pai e o Senhor me deixando aqui com o urso e com o leão. Sabe como Davi vivia? Eita, é agora que o poder do meu Deus vai me usar e vai cair o urso e vai cair o leão. Viu a diferença? Como reagimos quando nós confiamos naquele que tudo pode, naquele que é o Senhor dos senhores, naquele que é o Senhor grande. Só Ele é grande, só Ele tem todo o poder. Isso é verdade, irmãos. Não estou aqui contando história de contos de fadas. Essa é a realidade que nós já experimentamos. Ele é o Todo-Poderoso que pode todas as coisas. A diferença está que alguns confiam e se deixam conduzir, e outros preferem ficar ali morrendo, reclamando, murmurando, como um inseto. Eu sou gafanhoto. Gafanhoto serve para alguma coisa?
Esses são os infamadores da terra. A Bíblia fala aí, para quem tem a versão Almeida corrigida, versículo 32 do capítulo 13: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Não creia em Deus, não ligue para aquilo que Deus falou. Deus não vai nos defender. Olhe só para o gigante, fique com medo do gigante, seja consumido pelo gigante, porque ele vai te devorar. É assim que o espírito de gafanhoto age. Mas quantos aqui tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da excelência? Aleluias. Você também, Marcelo. Você tem o Espírito da excelência em você, meu irmão. E muitas células vão se multiplicar através da sua vida, amém? Em nome de Jesus. Esses aqui são os infamadores da terra. São aqueles que só vê aos seus olhos o que não presta. Gente, só relembrando novamente, quando foi que Deus disse para o povo ficar com medo do inimigo? Será que não era suficiente para o povo lembrar que Deus destruiu sozinho a maior potência mundial militar, que era o Egito? Na época o Egito era o maior, era o mais feroz, era o mais temido, era o mais poderoso. E Deus destruiu sozinho, com a simples vara na mão de Moisés, ali representando a autoridade de Deus. Moisés fazia assim, a coisa acontecia porque era Deus através de Moisés. O que é que precisa ser vencido na sua vida? Qual o relatório que você tem aí escrito da terra que Deus tem te mandado espiar? Como é que você tem falado da terra? Gente, quando nós difamamos o que Deus abençoou, quando nós falamos mal daquilo que Deus mandou falar bem, quando nós falamos mal daquilo que Deus nos deu como herança, vem a ira de Deus. O negócio é sério. Mas estamos aqui hoje para que o Senhor trate em nosso coração e nos conserte, amém? Vocês terem uma ideia, hoje mesmo, lá em Israel estão os nossos irmãos, conhecendo Israel. Mandaram já alguns relatórios de como tem sido lá. O Flávio mesmo, que foi pela primeira vez, está maravilhado, e alguns irmãos. E só aqui, abrindo aspas, ore e se prepare para você conhecer essa terra pelo menos uma vez na sua vida. Eu não sou uma pessoa que gosta de viajar, que tem vontade de viajar, sou muito estranha. Todo mundo quer conhecer, eu não, eu prefiro ficar aqui no meio dos irmãos, orando, ficar em casa com meus filhos. Mas quando eu fui para Israel, que não tinha vontade de ir, que conhecia, eu falei: Jesus, eu voltaria quantas vezes se eu me enviasse para lá? É maravilhoso, principalmente quando você conhece a história. Aí você anda no lugar: Jesus, foi aqui que o Senhor fez isso, foi aqui que aconteceu isso, foi aqui nas montanhas de Engedi que Davi se escondeu de Saul, foi aqui em Bet-Shean, que nós passamos nessa cidade, que a cabeça de Saul foi colocada, né? Não é uma coisa boa de se lembrar, mas eu me lembrei, pelos filisteus. Foi aqui que o Senhor Jesus fez os milagres. É muito maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa: essa terra aqui que eles estão infamando hoje é de Israel, do povo que Deus prometeu. E um detalhe: Deus falou que eles seriam espalhados por todo mundo por causa do pecado, uma certa época, nos livros proféticos. Estou aqui só abrindo aspas, tá, irmão? Não tem nada assim a ver com a mensagem, mas vocês vão entender um pouco mais. E eles foram espalhados. Um certo tempo, 70 depois de Cristo, o templo foi novamente destruído pelo imperador Tito, o imperador terrível romano. E os judeus caíram fora de lá porque estavam sendo mortos. Estavam matando os judeus. Então, aí assumiram outros, os cruzados assumiram, os muçulmanos assumiram, tanto que hoje tem vários lugares lá em Israel, que é um pedacinho da igreja católica romana, um pedacinho desse, um pedacinho daquele. Quase 2000 anos se passaram sem que Israel fosse mais dono do seu país. Era para esse povo ter se misturado com outros povos, ter se acabado, não tinha mais judeu. 2000 anos se passaram, quando em 1948, depois que Hitler matou 6 milhões de judeus, o Conselho aí Mundial formou novamente Israel e deu para os judeus. Eles começaram a voltar e assumiram novamente o lugar, porque Deus disse: vocês serão espalhados, mas depois eu os farei retornar de onde vocês estiverem e tomarão novamente o lugar que é de vocês. Isso é a história que fala. Se você ler qualquer livro de história que não tem nada a ver com a Bíblia, fala isso. Eles retornaram. É o único país no mundo que nós ouvimos falar uma coisa dessa. É Deus ou não é?
Porque Deus prometeu, é de vocês e ninguém vai tomar. Mesmo que vocês saiam por causa da desobediência, mas vai chegar um dia que vocês vão retornar. Isso é lindo. Isso aumenta a minha fé. Eu creio que para alguns aqui, a nossa terra prometida assim, final hoje, gente, é o céu. E é bom que você pense no céu, porque a vida aqui é muito breve. Sonhe com o céu, deseje estar no céu, porque é o seu lugar final. A vida aqui, ó, como diz o Malci, ontem eu tinha 13, eu já vou fazer 44 no final do mês. Eu sei que não parece, mas já vou fazer quase, já tenho 43. Pois é, fui exibida agora, né? Esquece. Pois é, gente. A nossa terra prometida final é o céu. É para lá que todos nós queremos ir. Eu quero ir para o céu, eu sonho com o céu. Eu tenho saudade do céu. Às vezes eu fico pensando assim, como será que vai ser? Eu falo, Jesus, mas logo eu estarei eternamente te adorando. Mas enquanto isso, nós temos algumas terras prometidas aqui nessa terra para serem conquistadas. Essa igreja que você está aqui é a sua terra prometida. Não fale mal da sua igreja. Não fale mal do lugar que você está. Não infame a terra. Não fale mal para os outros. Se você está descontente, fale com Deus. Pai, isso. Fale com alguém que possa te ajudar, só para que você entenda um pouco mais. Mas não fale mal, porque isso nunca vai atrair a bênção do Senhor. Deus nunca vai com aqueles que falam mal. Aqueles que infamam a terra. Não infame sua família. Imagina se Deus falasse assim, olha, sua família eu vou te dar como herança, você vai ganhar um por um. Mas Deus, o Senhor não conhece eles, hein? Coração duro, um monte de adúlteros, mentirosos, e começa a meter o pau na família. Acaba com a raça. Aí Deus fala, se dependesse de você, já estariam todos no inferno. Mas eu tenho misericórdia e graça. Não fale mal da sua família, abençoe. Fala, Senhor, eu tenho visto isso e isso, mas se o Senhor fez na minha vida, por que não vai fazer na deles? Olha a tranqueira que era, né? Olha como o Senhor agiu. Eu lembro que antes dos meus irmãos se converterem, alguns que faltavam, algumas coisas ficavam difíceis. Assim, o meu irmão Marcos não tinha se convertido ainda. Um moço muito joia, amável, tal. Mas a gente via assim que o inimigo estava querendo levar ele para um lado de perigo, para querer acabar com a vida dele. Isso não é novidade para ninguém, né? E outras coisas mais acontecendo, gente, mas eu nunca vi o meu pai, naquela época, falando mal deles. Ele falava, vamos orar por eles. E ele orava, e eu sei que ele jejuava. E depois, um a um, foi sendo salvo. Hoje, nós temos na nossa terra prometida algumas dificuldades. Na nossa terra prometida familiar. É um que às vezes se esfria aqui, outro que tem um problema ali. Aí, novamente, a boca se abre e quer falar mal. E Deus falou comigo. Vai falar mal... Vai orar, vai jejuar, vai fazer o quê? Senhor, vou jejuar, vou orar e vou abençoar. Porque a boa obra que o Senhor começou na minha família, inclusive em mim, o Senhor vai terminar. E eu sei que muitos não têm recebido a bênção, porque em vez de falar bem, falar, o Senhor me deu como promessa. O Senhor vai salvar um a um. Eu vou jejuar por eles. Gente, não é mais fácil falar mal do que jejuar? Não é mais fácil falar mal do que orar? Não é mais fácil falar mal do que fazer o seu diário de oração ali, colocar os pedidos e os nomes e ali se ajoelhar e orar um por um? Eu lembro quando meu pai bebia, quando meu pai assim estava envolvido com a bebida e outras coisas mais, que talvez a sociedade não taxasse ele de boa coisa. E eu chorava. Gente, eu não sei se eu já falei isso com meu pai que está aqui, mas eu pensava assim, qualquer hora ele vai chegar morto em casa. Mas na época que eu não tinha Deus, talvez eu infamasse um pouquinho, não falasse muito bem. Aí eu conheci a verdade. Aí uma pessoa um dia falou assim, Zezé, vamos orar. Vamos fazer uma listinha de oração. Eu coloquei o nome do meu pai, ela colocou da filha dela, colocou do irmão do Malci que usava droga, do rapaz que veio depois a ser alguém que ajudou o Malci na igreja no comecinho, e outros mais. O Senhor foi salvando um a um. Todo dia, eu ajoelhava meus joelhos lá, com aquela irmãzinha na beira do sofá dela, e a gente orava. Uma senhora que hoje tem quase 80 anos, e nós orávamos, e o Senhor foi salvando um a um. Deus fez um milagre na vida do meu pai. Eu nunca vi meu pai desanimado assim, para falar, eu vou largar os caminhos do Senhor.
Eu nunca vi meu pai falar assim, eu não quero mais nada com Jesus, porque ele sabe a obra que Deus fez na vida dele. O milagre que Deus fez na vida dele, a ponto de pessoas verem e falar assim, eu quero Jesus porque eu estou vendo o que Deus fez na vida do Maurino. Entendeu? Mas eu fico pensando, se eu tivesse malhado meu pai com palavras, ai meu Deus, ele nunca vai mudar. O que teria acontecido com meu pai se eu tivesse falado mal dele, ficando a falar mal dele? O que é que nós temos falado das nossas células? Que monte de gente desanimada. Pois seja animado que vai contagiá-los. Seja um Caleb, seja um Josué. Imagina, Deus vai multiplicar essa célula. Muitos vão ser salvos, libertos. Famílias inteiras virão a essa célula. Eu vou ver a glória de Deus. Pessoas voltando para Jesus através da minha vida. Porque eu vejo a terra que mana leite e mel. Amém? Você vê como muda? Visão de gafanhoto fica... Visão de guerreiro, o Senhor já me deu a vitória. Ele disse que a terra é minha. Ele disse que a terra manda leite e mel, pois vai crescer. A família vai ser salva e liberta. Faça a experiência aí, coloque aquele que você acha o mais difícil e comece a jejuar e orar por ele. E não fique perturbado se você vê que a situação vai piorar, porque só aos seus olhos que vai piorar, porque Deus está fazendo a obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito de inseto, gente, é contagioso. O espírito de gafanhoto é contagioso. É uma coisa terrível. Veja aí no capítulo 14. Logo depois que eles falaram que se viam como gafanhotos. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quando o gafanhoto toma, já entra a rebeldia. Todo o povo foi contaminado por essa visão errada, por essa visão doentia, por essa visão medíocre, por essa visão que não era a visão de Deus. Todo o povo ali foi contaminado. E toda a nação começou a murmurar, a reclamar. E se ver também como um gafanhoto. E falar: Deus vai nos matar. Deus vai acabar conosco. Como é que pode Deus não ter misericórdia? Vê como a visão dele já ficou deformada em relação a Deus. Quando nós sairmos daqui, hoje, ou talvez aqui dentro, Deus vai nos colocar a situação aonde alguém vai te falar: tá vendo? Ó, não presta. Olha, já era, não tem mais jeito. E você vai falar: não, nós veremos a glória de Deus. Nós vamos ver o poder de Deus. Comece a abrir sua boca e abençoar. Muita coisa tem acontecido de terrível, porque nós temos lançado palavras de maldição, palavras de morte. Mas nós vamos falar a partir de hoje palavras de vida, amém? Uma coisa que eu vi muito em Santarém é isso. Eles falam assim, o Eibe falou que saiu não sei onde, que a cidade de Santarém é a cidade no Brasil todo que tem o menor índice de criminalidade. E não era assim. E não era assim. Tinha um índice terrível, o menor índice de criminalidade. E eles ficam falando o tempo todo: Santarém é do Senhor Jesus. Eu até lembrei que nós temos também as nossas placas dizendo a respeito de Mauá. Santarém é do Senhor Jesus. Santarém será conhecida como a cidade de maior evangélico, de maior número de evangélicos. Por que nós não podemos falar isso de Mauá? Por que não podemos falar isso da nossa cidade? Ah, mas Mauá tem tanta gente criminosa. Mauá é um lugar de gentinha. Que isso? Você não é príncipe de Deus e princesa? Mauá é o melhor lugar do mundo para nós. Mauá também será conhecida em nome de Jesus, se nós orarmos e crermos e falarmos, a cidade com menor índice de criminalidade. Eu tenho orado por isso, sabia? Eu tenho orado por isso. Uma cidade onde o índice de divórcio vai lá embaixo. Uma cidade de muitas famílias restauradas. Uma cidade onde o pai vai voltar, a mãe vai voltar, o bêbado vai conhecer o Senhor Jesus. Entendeu? Uma cidade de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Aí eu queria, já para encerrar, que nós víssemos aí
do capítulo 14, versículo 10 ao 12. Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. É o Senhor falando com Moisés, porque o Senhor ficou muito chateado com toda essa situação do povo. Moisés disse ao Senhor, aí aqui, gente, do versículo 13 até o versículo 19, Moisés intercede pelo povo. E Deus falou assim, Moisés, a minha promessa ainda continua, de você eu vou levantar uma grande nação que vai possuir a terra. Eu não vou abrir mão disso. Mas eu não aguento mais esse povo murmurador, reclamão, com espírito de gafanhoto, que resmunga de tudo. Moisés intercede, Moisés clama, Moisés conversa com Deus. E Deus fala, tá bom, Moisés, eu não vou fazer isso. Vou deixar o povo aí. Só que, veja aí. Deixa eu só achar aqui, gente, onde que eu coloquei algumas situações que acontecem. Versículo 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Versículo agora 32. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Versículo 34. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Versículo 35 agora. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão. Então a sentença que o Senhor deu foi, a partir de hoje, só os que têm 20 anos para baixo vão herdar a terra e aqueles que nascerem no deserto. O Malci até falou isso na pregação passada. Quem tiver 20 anos para cima vai morrer no deserto. E uma coisa eu falo para você, Deus não quer que nós morramos no deserto. Deserto não é lugar para morar, nem para morrer. É lugar para se passar. É lugar de passagem. O lugar que o Senhor tem para nós é Canaã, é a terra prometida. É lá que Deus quer que nós entremos e possuamos a terra. Por isso não podemos deixar entrar a murmuração, a infamação, a difamação em nossa boca. É ruim você ficar perto de uma pessoa que fala mal, parece que ela vai te oprimindo. Se a pessoa tem o espírito da excelência, ela vai falar, epa, peraí, não é assim não. E fala mais alto, com educação. Mas se a pessoa tem espírito de gafanhoto também, começa a murmurar junto e já quer voltar, e já quer, sabe, reclamar de tudo. Esse povo aqui sofreu a consequência, aqueles 12 espias chegaram a morrer. Mas há para aqueles que estão aqui hoje, né, e que são obedientes como Josué e Caleb. Aqueles que creem que Deus pode usar suas vidas. Aqueles que não vão ficar reclamando se a coisa não tem saído do seu jeito. Mas coloca diante do Senhor que sabe todas as coisas. Ele vai fazer as coisas segundo a glória dEle. E aquilo que Ele tiver vindo no seu coração. A consequência da obediência para aquele que tem o Espírito da excelência, que é o Espírito de Deus. Veja versículos 7 e 9. O que ele fala? Do capítulo 14. E disseram a toda a comunidade dos israelitas. Isso aí está falando de Josué e Caleb. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Veja que diferença, veja que palavra. Olha, vocês estão achando que eles vão nos devorar, nós que vamos devorá-los. Porque o poder está em nós. Porque a força está em nós. Porque a glória de Deus está em nós. Somos nós que vamos vencer. A mesma situação
Entendeu? A mesma situação, a mesma visão, o mesmo povo que eles foram ver, mas duas pessoas com mentalidade diferente. Mas duas pessoas, Josué e Caleb, que viram as coisas conforme a ótica de Deus. Deus quer corrigir nossa visão hoje. Ele quer que vejamos as coisas pela ótica dele. Ele quer que vejamos as coisas conforme ele vê, conforme ele falou. Não com visão de gafanhoto. Josué e Caleb tinham essa visão, né, de homens em quem Deus habita. E aí também no versículo 24 e 30, veja aí, do capítulo 14. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Versículo 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Alguém pode dizer assim, olha, Zezé, mas isso que você está lendo é no Antigo Testamento. Mas se você for ver lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ali exorta as pessoas a não serem murmuradores como foi o povo aqui, por isso o destruidor os consumiu. A não serem idólatras como foi o povo aqui no deserto, e por isso veio a praga e os consumiu. A não se envolverem com imoralidade sexual como foi o povo no deserto. Ele usa o povo, essa situação do povo no deserto, para nos exortar. No Novo Testamento, Paulo fala disso. Isso aqui é para nós hoje, gente, é recente. Mas eu sei que em nome de Jesus nós sairemos daqui com nossa visão totalmente corrigida. Sairemos daqui olhando a coisa de outra maneira. Com a visão que Deus te dá. Qual que é a vontade do Senhor? Buscar e salvar o que está perdido. Porque Ele não tem prazer que nenhum pereça. Porque Deus quer te dar a terra por herança. Ninguém melhor que o Senhor quer te dar algo na mão para que você seja um líder, seja um homem, uma mulher de Deus, que traga outros debaixo da sua responsabilidade para amar, para cuidar, para discipular, que esses gerem outros. E que gerem outros, e você seja pai de multidões. O Senhor também quer te dar uma promessa como Ele deu a Abraão, que você seja pai de multidões, que você seja mãe de multidões. Saia daqui com essa promessa. Deus não está enganando ninguém. O Senhor quer que você conquiste. Não se detenha, não se abata, não se coloque para baixo diante de uma adversidade. Tudo isso é para que o Senhor molde o nosso caráter. Eu lembro de algumas vezes, como eu via algumas coisas e falava, Senhor, mas isso não é justo. Olha isso, olha aquilo. Olha, Senhor, tal pessoa, tal. E aí eu falava assim, Deus. Mas eu tenho aprendido que se o Senhor tem permitido, o Senhor quer tratar alguma coisa na minha vida, me trata. Eu resmungava algumas vezes, mas logo eu me consertava e eu falava, o Senhor quer tratar, o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor vê todas as coisas. No tempo certo o Senhor faz. No tempo certo o Senhor coloca, no tempo certo, mais deseje, mais queira. Amém, queridos? Não seja como aquele também que, contrário ao espírito de gafanhoto, tem o espírito do gigante. Aí ele acha que ele é o cara. Ele acha que ele tem habilidades como ninguém. Ele é melhor que aquele, conhece a Bíblia mais que aquele, faz mais que aquele, fala mais que aquele, e ele é ou ela é. Aí se alguém não o reconhece como ele acha que deve ser reconhecido, abre a boca, fala, infama a terra e cai fora. Não é ruim ficar perto de pessoas assim? Dá uma azia, né? Dá um negócio, dá uns arrepios. Por isso que a Bíblia fala assim, para que a nossa boca só saia palavras de edificação. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que é para edificar. Aí você não está com vontade de falar nada para edificar, então fique mudo. Porque até o tolo é tido por sábio quando se cala, diz a palavra em Provérbios. Fale com Deus. Quantas vezes eu chorava nos pés do Senhor, até hoje eu choro e falava, e eu às vezes não falava nada, mas todas as vezes que eu fiz isso diante do meu Deus, eu saí com meu coração em paz, meu coração animado. Amém, queridos? Amém? Você vai começar a enxergar as coisas agora segundo o Espírito do Senhor que habita na sua vida, segundo aquele que chamou você para uma obra grande, aquele que quer ver você, né, como pai e mãe de muitos. Você tem esse sonho? Imagina várias pessoas sendo salvas e você sendo aquele que é responsável
para cuidar, para edificar, para abençoar e ver famílias e famílias sendo restauradas. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada por esse tempo. Que a Tua presença, Pai amado, fortaleça os Teus filhos. Que a Tua presença, Pai, anime os Teus filhos. Que a Tua presença, Pai amado, fale com os Teus filhos. Ó Deus, eu sei que para alguns aqui talvez a terra prometida, que eles estão em vista com muitos gigantes, é o próprio casamento. Alguns, Pai, que olha para a esposa, olha para o marido, olha para os filhos e acha que eles são gigantes. Pai amado, mas que o Senhor leve cada um de nós a considerar que a terra prometida que o Senhor nos deu é o nosso casamento. Que a nossa esposa, que o esposo, que os filhos, é a terra prometida que o Senhor nos deu, não pertence a mais ninguém. E tudo aquilo, Pai amado, que tem entrado de espírito de gafanhoto, Pai, nos lares, Pai, no casamento, seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus. Que maridos, Pai, comecem a olhar para suas esposas como uma promessa de Deus, sim, como a bênção de Deus, sim, para os seus filhinhos como a herança do Senhor, sim. Deus, e a esposa igualmente, Pai, olhe para o seu marido e fale, Senhor, obrigada por ele, porque eu sei que há qualidades nele. Eu sei, Senhor, que há também nele, Senhor, um fruto, Senhor, um fruto, Pai amado, porque a terra é boa, foi a terra que o Senhor me deu, então é terra boa, Pai. Nós aqui queremos abençoar os lares, dizendo, Pai, que os lares, Pai, é terra boa, cada marido e cada esposa é terra boa que o Senhor deu, e os filhos também. Nós abençoamos, Senhor, as células, dizendo, é terra boa, terra que frutifica, terra, Senhor, que é fértil, em nome de Jesus. E os gigantes, Pai, que estão lá, serão derrotados com o poder de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu queria pedir perdão, o pastor Givaldo falou assim, pastora, apresenta os visitantes. Subi, esqueci, não lembrei. Mas eu gostaria de saber agora, alguém aqui que nos visita pela primeira ou segunda vez, coloque-se de pé, por favor, para a gente conhecer. Glória a Deus. Puxa, quanta gente. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe, tá? Deus os abençoe. Que a graça do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem sobre vocês venha em abundância em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. A igreja ore agora. Talvez a palavra soe um pouco dura para você, mas eu falo de todo o coração. É esse tipo de palavra que eu quero para a minha vida. É a palavra que meu Deus me consola, é a palavra que meu Deus me exorta, a palavra que meu Deus me anima e me faz ver se há alguma coisa fora de ordem. E eu queria dar uma palavra para aqueles que estão aqui e que ainda não tiveram o privilégio de fazerem uma aliança com Jesus. Aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da salvação, precisam da revelação de Jesus em suas vidas. A palavra de Deus fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é aquele que veio para redimir o homem, para salvar o homem, para tirá-lo da condenação, para tirá-lo do pecado e dar a vida eterna e dar uma vida com paz, ainda nesse mundo. Mudar o seu coração atribulado, triste, vazio, para um coração cheio de Deus, um coração cheio da alegria de Deus, um coração de uma pessoa que é salva em Jesus. Mas a palavra do Senhor fala que todos nós devemos tomar um dia a decisão por Jesus, ou não aceitar. Cabe a nós, o Senhor não obriga ninguém. Mas eu creio que essa é a noite que o Senhor marcou para que você receba a salvação de Jesus no seu coração. Para que você saia daqui perdoado dos seus pecados. Para que você saia daqui em paz com Deus. Para que você saia daqui pronto para herdar a terra prometida, para ver a história mudada em sua vida, na sua família, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. E eu gostaria de saber nessa noite quem aqui gostaria de receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Levante sua mão para que eu possa ver e nós possamos orar. Há alguém aqui que gostaria nessa noite de falar: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito como meu Senhor. Há 25 anos atrás eu entrei numa igreja e aquela palavra foi de encontro ao meu coração. E quando alguém perguntou, eu fui prontamente à frente. 25 anos eu nunca quis sair da presença do meu Deus, nunca quis voltar atrás. Alguém nessa noite gostaria de receber o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor? Levante a sua mão, se eu não estiver vendo alguém, me ajude. O Senhor Jesus te chama para uma vida com Ele, de abundância, para salvação, para morar no céu, mas principalmente para ter os seus pecados perdoados, para você não sair daqui com fardo, com peso, para você sair daqui leve em Jesus.
Alguém gostaria de receber o Senhor Jesus? Você? Vem aqui, querida, então. Olha, a menina aqui, jovenzinha. Alguém mais gostaria de vir aqui receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor? A Bíblia fala que a festa no céu, como o pecador se arrepende. Você já viu essa menina aqui tanto tempo com a gente, mas hoje foi o dia que ela falou: eu quero uma aliança com Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se alguém mais quiser vir, pode vir, que nós vamos orar. Amém? Querida, então fecha os seus olhinhos e fala assim: Senhor Jesus, nesse momento eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me salvou, que o Senhor me libertou, e nesse momento eu me torno tua filha, amada, e eu sei que através da minha vida muitos te conhecerão, a minha família um a um será restaurada. Obrigada, Pai, pela salvação, em nome de Jesus, amém. Você já conhece, mas agora é só para você a festa, olha lá. Bem-vinda à família de Deus, glória a Deus. Adonai, Yeshua HaMashiach, Adonai, Yeshua HaMashiach, Adonai, Yeshua HaMashiach, Adonai, Yeshua HaMashiach, Adonai, Yeshua HaMashiach.